Então, exercício 4, item B, a gente tem que, de novo, resolver essa equação diferencial aqui, tá? Do jeito que ela está escrita, ela está em termos de diferenciais, tá? Mas, supondo aqui que a nossa função y é uma função de x, variável dependente de x, então a gente pode reorganizar isso aqui de forma que y dx seja igual a 1 mais x dy, e dividindo por dx, dividindo por 1 mais x, a gente vai ter aqui que dy dx é igual a y sobre 1 mais x. Isso aqui está na nossa forma normal, como a gente tinha dito antes. Uma função de x, a derivada é igual a uma função de x vezes uma função de y, tá? E a gente vê que a nossa função de y aqui é simplesmente y, tá? Então, o que faz isso aqui ser igual a zero? A gente tem, então, que a primeira solução é fazendo y igual a zero constante. Então, com isso aqui, a gente simplesmente pode, a partir de agora, assumir que y não é zero, porque a gente já sabe que y igual a zero é uma solução, tá? Então, nesse segundo caso, o que a gente vai ter? A gente pode, de novo, fazer dy sobre y igual a dx sobre 1 mais x, ok? Com isso, a gente pode calcular a integral nos dois lados. Fica dy sobre y igual a integral de dx sobre 1 mais x. A gente já viu antes, tá, que isto daqui pode ser escrito como ln do módulo de y. Eu vou deixar a constante para ficar do lado direito dessa vez. Então, a integral de 1 sobre 1 mais x, tá, é o logaritmo natural de 1 o logaritmo natural do valor absoluto de 1 mais x, somado com uma constante aqui. A gente pode ver isso aqui tranquilamente fazendo u igual a 1 mais x, a gente vai ver que isso aqui vai dar a integral de du sobre u, e então a gente vai só fazer essa do jeito que está aqui, tá? Então, tranquilo, a gente tem esses dois caras um igual ao outro. A gente pode tomar a exponencial dos dois lados para eliminar aquela dependência do logaritmo, né? Então, isso daqui a gente sabe que é o valor absoluto de y. E ali a gente vai ficar com e na ln de 1 mais x mais c. A gente sabe que, por propriedades das exponenciais, isso é e na c vezes ln de 1 mais x. E na c é uma constante arbitrária, então a gente vai chamar de c de novo. E na ln é sempre só o argumento, né? Então a gente tem aqui que o valor absoluto de y é igual a c vezes o módulo de 1 mais x. E, portanto, y vai ser mais ou menos c vezes isso aqui, mas a gente vai decidir se vai ser mais uma constante ou menos uma constante arbitrária na hora de resolver o problema de valor inicial, tá? Porque não vai fazer diferença aqui a gente atribuir um sinal ou não, isso pode ser simplesmente absorvido para dentro dessa constante, tá? Então, isso daqui é igual então a c vezes o valor absoluto de 1 mais x, tá? Só que tem um pequeno porém que aconteceu logo no começo aqui dessa resolução, que é o seguinte: a gente tinha nesse passo daqui esse 1 mais x, tá? E a gente dividiu por 1 mais x aqui. E esta função 1 mais x, ela tem uma descontinuidade em x igual a menos 1, tá? Então, o que acontece? Pelo nosso teorema de existência e unicidade, tá, a gente poderia garantir soluções únicas e que existem para x maior do que menos 1 ou para x menor do que menos 1.
Tá? Então, isso vai ser decidido, tá? Qual das soluções usar, porque aqui na verdade a gente tem duas soluções, né? A gente teria a solução, digamos, positiva, y mais seria uma constante vezes 1 mais x, e a solução negativa, que seria menos uma constante aqui vezes 1 mais x. Essa positiva aqui valeria se x for maior que menos 1 e essa se x for menor do que menos 1. Maior do que menos 1 e essa aqui no caso de ser menor do que menos 1, ok? Então, o que determina qual dessas soluções a gente teria que usar é a condição de contorno. Tá? Se a gente tivesse que y em menos 2 é igual a alguma coisa, então a gente vai ter que usar esta função aqui. Se fosse x igual a 0, por exemplo, que é maior do que menos 1, então a gente usaria essa daqui. Nesse caso, não tem muito problema a gente dizer que a nossa solução final é igual a y, que é y igual a c vezes 1 mais x. Porque notem que a única diferença que aconteceu aqui foi o sinal dessa constante c aqui, na diferença dos dois. Tá? Então a forma da equação, da solução, não tá diferente. Tá? Então a gente poderia dizer que esta daqui é a solução, mas tudo depende da nossa condição inicial. Depende se ela está antes de x igual a menos 1 ou depois de x igual a menos 1. Porque essa constante aqui, tá? se a gente definir um valor aqui e outro valor aqui, ela vai igualmente satisfazer essa equação diferencial aqui, mas a gente não quer saber isso, a gente quer saber isso condicionado a uma condição de contorno, uma condição inicial ou algo do tipo. Tá? Então, por isso tem essa distinção aqui, mas nesse nosso caso, a gente pode dizer que esta é a solução, tá? Com a observação de que a gente está definindo desde o começo qual é o intervalo que a gente está querendo obter. Se o intervalo é maior do que menos 1 ou menor do que menos 1. Ok? Então, com isso, esse exercício está resolvido. Então, só como último adendo para essa questão dessa equação diferencial aqui, a gente viu que para x maior do que menos 1, a gente tem uma certa solução. Para x menor, a gente tem uma solução com a mesma forma, mas a constante pode ser diferente. Tá? Não precisa ser igual a essa daqui. E ainda a gente tem uma outra solução que a princípio vale para todo x real. Tá? Mas a questão que pode ficar é, e para x igual a menos 1? Ou seja, ok, a gente sabe que vai usar essa solução aqui caso a nossa condição de contorno, por exemplo, seja algo do tipo y igual a 0, etc. Y em 0 é isso aqui, porque como 0 é maior que menos 1, então a gente vai ficar nessa parte daqui. E toda solução de equação diferencial, tá, é uma função contínua, diferenciável, num intervalo. Tá? Então ela nunca pode estar quebrada em mais de um intervalo. Então quando a gente pega esta solução daqui e a nossa condição está aqui, então a gente está com essa solução daqui. Isso aqui não importa pra gente. Tá? Então, mesma coisa. Aqui seria um caso, por exemplo, y menos 2 igual a alguma coisa. A gente está nesse domínio daqui. Mas e se eu dou y menos 1 igual a alguma coisa? O que acontece? A gente tem dois casos. Se y de menos 1 for 0, então a gente tem uma solução possível. Tá? Que é a solução y igual a 0 para todo x. Mas, se y e menos 1 não for 0, então não existe solução. Não tem solução. Por quê? Porque esse é precisamente o ponto de descontinuidade
daquela equação na nossa forma normal que tem ali. E pelo teorema de extensionicidade, a gente não pode garantir que a solução vai existir, tampouco que a solução será única. Tá? Então, esse é o caso aqui. A gente só tem solução para certas condições naquele ponto ali. Ou seja, se y menos 1 for zero, a gente tem. Para qualquer outro número, não tem solução. Então, esses são os cuidados que acontecem nesses pontos onde a gente não sabe que vai existir solução ou que ela não vai ser única.